E aí, galerinha? Sou Alexandre Guedes, professor. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a cultura egípcia. Já ouviu falar sobre o Egito? Claro, né? Vem comigo. Então, se você já ouviu falar do Egito, você pode estar se lembrando de alguns eventos, como por exemplo, já vi em desenho animado. Esta é a múmia de Anca, um dos mais temidos regentes do Antigo Egito. Puxa, ainda assim ele me mete medo, professor. Não se preocupe com ele, Daphne. Anca tem mais de 3.000 anos de idade. Gozado. Sabe, professor, não dava mais do que 2.000 pra ele. Em filmes. Sete tomou todo o Egito e escravizou o seu povo. Até novela, pessoal. Retrataram histórias e abordaram a cultura do Antigo Egito. Tá vendo, pessoal, como a cultura egípcia é comum no nosso dia a dia? Lembrando também, pessoal, que os egípcios se destacaram por serem grandes engenheiros e grandes arquitetos. Para vocês verem, pessoal, mesmo sem tecnologia, os egípcios conseguiram fazer monumentos que mesmo depois de 2 milênios continuam muito preservados. Naquela época construíram blocos que chegavam até 6 toneladas, isso mesmo, 6.000 quilos, e não utilizavam cimento. É uma engenharia mesmo que até hoje intriga os historiadores. E não dá para falar do Egito sem falar, no Rio Nilo, o segundo maior do mundo. Ele nasce na África Central, cruza todo o Egito até desembocar no mar Mediterrâneo. Então vamos nos organizar para fazer um resumão sobre o Egito Antigo? Vamos lá? O Império Egípcio. Nas aldeias, as disputas por terras férteis e poder levaram às alianças e guerras entre os chefes. Os vencedores passaram, assim, a governar um território ainda maior e com mais pessoas. No caso, os nomos. Pessoal, os nomos eram um conjunto de aldeias, certo? Governadas pelos nomarcas. Nome dado aos chefes mais poderosos. Então, com essas conquistas, eles começaram a crescer cada vez mais, certo? Daí, as disputas entre os nomarcas deram origem a 2 grandes reinos. No caso, o Alto Egito, que ficava localizado mais ao sul, e o Baixo Egito, que se localizava mais ao norte, certo? Por volta do ano de 3100 a.C., o rei Menés, que no caso ele era o governante do Alto Egito, ele conseguiu conquistar o Baixo Egito, certo? E quando ele fez isso, ele foi o fundador da primeira dinastia. Então ele conseguiu unificar o Alto Egito e o Baixo Egito, crescendo ainda mais o Império Egípcio, tá bom? Podemos falar um pouquinho também sobre a periodização, certo? E sobre as camadas sociais do Egito Antigo. Nessas camadas sociais, ou seja, como funcionava a hierarquia, era da seguinte forma. Temos aqui como se fosse o rei, na ponta da pirâmide, o faraó, certo? Logo abaixo, nobres e sacerdotes, ou seja, eles faziam o topo da pirâmide. Aqui no meio, no centro da pirâmide, temos os soldados, escribas e comerciantes. E quem fazia essa base da pirâmide, certo? Quem fazia todo esse trabalho mais braçal e pesado eram os artesãos, camponeses e os escravos. Agora sim, falando um pouquinho mais detalhado sobre a periodização, temos o Antigo Império, Médio Império e Novo Império, certo? Segue a linha do tempo logo abaixo e vamos falar um pouquinho sobre cada um de forma bem resumida. O Antigo Império, cerca de 2.700 antes de Cristo a 2.200 antes de Cristo, foi um período de estabilidade política e de progresso econômico. Tivemos a parte interna e prosperidade. Capital nesse período é Mênfis. A construção das grandes pirâmides de Gizé, rebeliões dos nobres e enfraquecimento do poder central. Só depois disso, a gente não chegou ainda na parte do Médio Império, porque a gente teve um primeiro período intermediário entre esses dois, que aconteceu por volta de 2.200 a.C. e 2.000 a.C., onde ocorreu a desintegração do poder político,
onde ocorreram mais guerras civis, mais guerras ali dentro do próprio Império Egípcio. Os nomarcas assumem o poder, né, que são estados independentes. E aí sim a gente chega ao Médio Império, que ocorreu por volta de 2000 a.C., 1785 anos antes de Cristo. Nesse período tivemos que os egípcios conseguiram expandir seu território em direção ao sul e intensificaram seu comércio com a Núbia, região habitada por povos negros e rica em minerais, entre os quais o ouro, por exemplo. Apesar da prosperidade material, o Egito se enfraqueceu por causa de disputas pelo poder entre os próprios egípcios, né? Aquelas guerras civis ainda persistiram durante esse período. Então, os Hyksos, povo originário da Ásia Central, atravessaram o deserto e invadiram o Egito, lá permanecendo por volta de 170 anos. Então tá aí nos tópicos a restauração do poder do faraó, capital nesse período é Tebas, rompimento do isolamento, relação comercial com outros povos, eles começaram a investir mais dentro dele mesmo, daí surgiram grandes obras públicas como o sistema de irrigação, proveniente assim, acarretando uma ampliação da área agrícola, né? E aí sim veio a invasão dos Hyksos. Chegando então ao segundo período intermediário, certo? De 1785 a.C., por volta aí de 1552 a.C., domínio dos Hyksos, chegada dos hebreus, né? Para completar de atacar o Egito, além dos Hyksos, teve a chegada dos hebreus. Então chegamos ao Novo Império. O Novo Império, né, que aconteceu por volta de 1552 a.C. e 1069 a.C., foi um período onde inicia-se com a expulsão dos Hyksos. Os faraós do Novo Império organizaram um poder exército, né, com cavalaria e carros de combate. Depois de conquistar o reino de Cush, ocuparam a Síria, a Fenícia e a Palestina, estendendo seus domínios até o rio Eufrates, na Mesopotâmia. Então temos aí a expulsão dos Hyksos, né? Escravização dos hebreus, é o período mais rico e conhecido por volta do Império Egito. Eles conseguiram crescer bastante nesse período. Com todas essas conquistas, eles conseguiram ainda aumentar, né, aos olhos dos demais o seu poderio, seu armamento e exércitos e tudo mais. Teve esse aumento do prestígio, né, fez com que eles crescessem ainda mais, porém teve aí um probleminha, que o declínio após a morte do faraó Ramsés II. Quando ele morreu, né, aumentou os conflitos internos e todo o restante do continente ficaram sabendo da morte do faraó Ramsés e aumentou a questão de tentativas de domínio ao Império Egito. Então a gente chega no terceiro período, né, intermediário, invasão dos assírios, seguido dos persas, dos gregos e romanos. Então, gente, depois de saber da queda do faraó Ramsés II, esses povos, né, os persas, os gregos e os romanos, começaram a dar cada vez mais investidas no Egito, conseguiram aos poucos ir derrubando o poder egípcio e, por fim, a queda do Império Egípcio. Pessoal, esse foi um breve resumo, certo? Vamos falar mais detalhadamente nas próximas aulas, tá bom? Então, até uma próxima, espero que tenham gostado da aula, beleza?